Bom, hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Rowley. Teorema de Rowley, para ser aplicado, 13 hipóteses devem ser satisfeitas. Primeira hipótese é: a função deve ser contínua no intervalo fechado que vai de A até B. O que é uma função contínua? Observe bem essa função aqui que eu coloquei. É uma função que não é contínua. Ela não pode ter saltos assim. Então ela não pode ter esse salto, ela não é contínua de A até B. Essa aqui também não é contínua porque tem furo, não pode ter furos. Então de A até B ela não é contínua. Uma função para ser contínua, ela tem que ser suave, bem comportada, sem interrupções nem furos, assim. Então isso é uma função contínua. Então, a primeira condição para aplicar o teorema de Rowley, a função deve ser contínua no intervalo de A até B. Segunda condição, a função deve ser diferenciável ou derivável, como queira. A função não pode ser assim bicuda, como esta, sim, ou esta. Ela não pode ter esses bicos. Ela não é derivável assim. Ela não tem derivada nesse ponto aqui. Então, aqui também outro exemplo de função. Tem um bico aqui e depois cai. Não pode ser uma função desse tipo. Então, o que diz que a função não é derivável aqui? Só vamos fazer um comentário. O que caracteriza uma função quando ela não é derivável? Pessoal, observem bem essa régua aqui que eu vou fazer. Eu tenho retas tangentes aqui, em cada ponto uma reta que é tangente. Eu tenho aqui bem no último pontinho uma reta que é tangente mais ou menos assim. Então lá no último pontinho aqui no biquinho, isso se eu vier me inclinando do lado de cá. Mas se eu vier me inclinando do lado de cá, aqui nesse último pontinho a tangente é assim. Faz de conta, né? Tangente. Passa assim no último pontinho. Vocês vejam bem que as duas retas não têm a mesma inclinação. Isso faz com que a função não seja derivável nesse ponto. Para ela ser derivável, ela tem que ser uma função sem bico. Ela deve ser suave, comportada de novo, da mesma forma. Então agora essa função aqui é derivável e também é contínua. Então, essas duas condições satisfeitas para nós aplicar o teorema de Rowley. Então, a terceira condição diz que a função no ponto A aqui tem que ser igual no B. Alguns autores, e muito poucos, estão dizendo que o valor da função em A tem que ser igual ao de B. Outros estão dizendo que o valor em A tem que ser igual ao de B e ambos tem que ser zero. Aí o gráfico ficaria assim. Então, a maioria dos autores diz que tem que ser igual a zero. Alguns omitem esse zero e dizem que tem que ser A igual a f de B. Aí poderia ser em qualquer altura. Mas nós vamos preferir a da maioria dos autores. A função aqui em A tem que ser igual em B e os dois tem que ser zero, a altura zero. Esta aqui também poderia ser aplicada, mas eu notei pelos livros que a maioria aborda atribuindo que o valor também tem que ser zero. Então é a terceira condição para aplicar o teorema de Rowley. Se isso aqui for verdade, se isso aqui aconteceu, né? Então nós podemos afirmar que existe a conclusão, né? Pelo menos um x igual a c dentro do intervalo AB, tal que a f' de x igual a zero e a f' de x é a derivada. O que a derivada fornece? Relembrando, e aí vocês têm que ver o vídeo que eu fiz, o que é uma derivada. Coloquem assim no YouTube que vocês vão achar. Uma derivada, se você tiver uma função aqui, ela fornece a declividade da reta tangente
a um valor que eu vou chamar de C aqui. Então, é a declividade em C. Essa declividade. Essa declividade vai ser zero. Então, se vai ser zero, se a derivada é zero, é porque a declividade é igual a zero. Então, realmente, se vocês olharem no desenho, tanto faz num quanto no outro, a função é contínua e a f de A é igual a f de B, que é igual a zero. Então, realmente existe um valor aqui, pelo menos um valor, onde f' de x, vou chamar C1, igual a zero. Exatamente, tem um valor aqui que isso acontece. Pelo menos um, tem outro aqui. Já é o segundo, C2. E tem um terceiro aqui, que também é C3. Então, aí está, f' de C3 igual a zero. Então, é contínua? É derivável? F de A igual a F de B igual a zero? Sim. Então, aqui existe pelo menos um valor onde a declividade é igual a zero. Tem 3, mas pelo menos um tem que ter. E aqui também daria certo, pessoal. Também daria certo. Não estaria dando errado se não fosse igual a zero. Mas os autores dos livros falam que tem que ser igual a zero. Então, vamos nos reportar para essa situação aqui. Bom, verifique se as hipóteses do teorema de Rowley são satisfeitas para a função dada abaixo no intervalo fornecido de 0 a 4. Ok, a primeira situação, a primeira hipótese, né, é que ela tem que ser contínua. Então, como é uma função polinomial, ela é contínua. Então, a primeira situação está satisfeita. Ela tem que ser derivável dentro do intervalo. Toda função polinomial é derivável. Então, também a segunda situação sem problema. Então, vamos achar o valor, a terceira situação, que a f de A, esse aqui é o A, esse aqui é o B, tem que ser igual a f de B igual a zero. Calculando a f de A é menos zero ao quadrado, mais 4 vezes zero. F de zero vai dar zero. Fechou. Segundo, f de B. O B para nós é o 4. 4 igual a menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4. Menos 4 dá menos 16, mais 16. F de 4 também vai dar zero. Então, a terceira condição também foi satisfeita. Então, nós temos aqui dentro um valor onde um valor f' desse valor tem que ser igual a zero. Então, essa é a conclusão, né? As três hipóteses foram satisfeitas. É contínua, é derivável e é igual a zero, ambas são iguais e igual a zero. A derivada dessa função, e aí vocês têm que dar uma olhadinha nas derivadas, já vou fazer um pouquinho mais direto, vai ser f' de x, passa-se o 2 para frente, menos 2x, 2 menos 1, mais 4 vezes derivada de x é 1. Então, f' de x vai ser menos 2x mais 4. Diz que iguala-se a zero para achar o c, então vamos trocar, vamos botar menos 2c mais 4 igual a zero. Passa para o outro lado, menos 2c igual a menos 4, multiplica por menos 1, 2c igual a 4, multiplica, dá menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, passa dividindo c igual a 4 dividido por 2. C igual a 2. Tá aí, pessoal.
Vamos agora fazer o gráfico para entender o que está acontecendo nesse c igual a 2. Aqui está, né, o nosso intervalo. Eu vou pegar a nossa função, vou tentar fazer o gráfico, chutando alguns valores aqui para o x e achando o y. Os valores vão ser todos os inteiros aqui, 0, o segundo é 1, 2, 3 e 4. Após fazer esse chute, eu vou calcular, então, quando for 0 aqui, o y vai ser menos 0 ao quadrado mais 4 vezes 0, vai dar 0. Y é igual a menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1, vai dar 3. Y é igual a menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2, 8, vai dar 4. Quando for 3, y é igual a menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 3. Vai dar menos 9 mais 12, vai dar 3. E finalmente, substituindo o 4, vai dar menos 4 ao quadrado mais 4 vezes 4. Fazendo, vai dar 0. Se eu for fazer o gráfico disso aqui, né, que eu achei, ó, colocando aqui embaixo no gráfico, nós vamos ter... E vamos agora ver o que está acontecendo, o que a gente achou. Vai ser óbvio até. Temos aqui valor 1, 2, 3, 4. E também, por acaso, aqui, quando for 0, 0, vamos botar 4, uma escalinha aqui. 1, 2, 3, 4. Se for 0, 0 é aqui. Quando for 1, lá vai ser 3, aqui. Quando for 2, lá vai ser 4 aqui. Quando for 3, lá também vai ser 3. E quando for 4, é 0. Então, está aqui o gráfico fazendo aqui. Esses são os pontinhos auxiliares. Feitinho. Então, o que a gente descobriu? Que aqui f de A deu 0. F de A deu 0. F de B também deu 0. E realmente aqui no 2, foi o valor que nós achamos, tem um ponto onde a declividade é igual a 0. E o ponto C é 2, exatamente o que a gente achou. E no 2 tem pelo menos um ponto onde a derivada é igual a 0. Está aqui o ponto, como a gente achou lá no cálculo. Vejam que a função é contínua, é derivável, é suave, comportada. Tem dois extremos iguais a 0, iguais entre si. E aqui está o ponto onde a declividade é 0. Mais uma questão para praticar. Verifique se a função abaixo satisfaz as condições do teorema de Rolling no intervalo dado ao lado. Então, primeiro vamos ver se satisfaz. A primeira condição que a gente tem é que tem que ser contínua. Como é uma função polinomial, toda função polinomial é contínua. Então, é contínua. É contínua. É contínua. Segunda condição, derivável. É uma função polinomial, então ela é derivável. Então, é derivável. Terceira condição, né? A f de A tem que ser igual a f de B, que tem que ser igual a 0. Ora, o A é este aqui e o B é este aqui. Vamos calcular os dois, então. Colocando na nossa função, f de menos 3 sobre 2 vai ser 4 vezes menos 3 sobre 2 ao cubo, menos 9 vezes menos 3 sobre 2. Nós continuando aqui, menos 3 ao cubo vai dar 4 vezes
menos 27 sobre 2 ao cubo dá 8. E este aqui, mais 27 sobre 2. Dá para simplificar esse 4 com esse 8, menos 27 sobre 2, mais 27 sobre 2. Olha, uma coisa menos ela mesma, então f de menos 3 sobre 2, fechou, deu 0. Agora vamos ver se o b também satisfaz. Então no b também tem que ser igual a 0, então f de 3 sobre 2 positivo tem que ser igual a 4, 3 sobre 2 ao cubo, menos 9 vezes 3 sobre 2, só que positivo dessa vez. Continuando, vai dar 4 vezes 27 sobre 8, menos 9 vezes 3, 27 sobre 2. Novamente, eu posso simplificar este com este. 27 sobre 2 menos 27 sobre 2. Uma coisa menos ela mesma deu 0. Então, aqui deu igual a 0. Ambos deram igual a 0. Tanto o de A quanto o de B deu 0. E deram iguais entre si. Então, as três condições estão satisfeitas. Então, quer dizer que existe um valor de x, que eu vou chamar de C, tal que a derivada é igual a 0 nesse intervalo aqui. Então, vamos fazer a derivada. Então, derivando esse polinômio aqui, passa para frente, vai dar 4, que a derivada tem que ser 0, né? 3x na 3 menos 1, menos 9 vezes 1 tem que dar igual a 0. 4 vezes 3 é 12x ao quadrado, menos 9 igual a 0. 12x ao quadrado igual a 9. Passa dividindo, x ao quadrado igual a 9 sobre 12. Dá para tirar a raiz aqui, né, pessoal? Podemos passar com a raiz. X vai ficar mais ou menos raiz de 9 sobre 12. Raiz, ó, deu dois valores, mais ou menos. Então tem duas situações. Quando for par aqui em cima, quando passa para o outro lado, em forma de raiz, sempre vai aparecer mais e menos. X igual a mais ou menos raiz de 9, raiz de 12. Isso vai dar mais ou menos 3. Ora, raiz de 12, eu posso botar que é raiz de 4 vezes 3. Sim, 4 vezes 3 também é 12. Melhorando, vai dar mais ou menos 3 sobre raiz de 4 vezes raiz de 3. Pessoal, eu separei aqui a raiz de 4 com a raiz de 3. Separei os dois. Eu posso fazer isso. Tem uma propriedadezinha que me permite. Diz que raiz de A vezes B dá para escrever como raiz de A, raiz de B. Isso é permitido. Foi o que eu fiz aqui. Só que a raiz de 4 eu sei que é 2, mas a raiz de 3 eu não sei. Então vai dar mais ou menos 3 sobre 2 raiz de 3. Tem uma coisinha chamada racionalização. No nosso nível, a gente deveria estar sabendo, isso não deve ser segredo, né? É que multiplica por raiz de 3 em cima e multiplica por raiz de 3 o de baixo. Racionalização é eu vou tirar a raiz de baixo e deixar lá em cima. Então vai dar mais ou menos 3 raiz de 3, uma vez que eu multiplico 3. E este 3, raiz de 3 com raiz de 3 vai dar raiz de 9. Então fica 2 raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então vai dar mais ou menos 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3. E aí apareceu, né, um novo valor que pode ser simplificado, e a resposta vai ficar mais ou menos raiz de 3
sobre 2. Nós achamos dois valores de C. C pode ser raiz de 3 sobre 2. E o C também pode ser dois valores, menos raiz de 3 sobre 2. Então vamos dar uma olhadinha fazendo o gráfico para entender essa situação. Bom, pessoal, aqui nós temos a função. Eu sei que nesses dois extremos dá zero, eu coloquei aqui, já fiz o teste. E achei esses valores aqui, C1 e C2, que é onde tem uma reta horizontal, assim, tangente num ponto de máximo ou mínimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o desenho disso aqui, é uma função polinomial, então eu vou achar as raízes. São 3 raízes, 4x na 3 menos 9x igual a 0. Um pouquinho de álgebra não faz mal para ninguém. Eu tenho que achar as raízes, aqui eu estou vendo que tem um fator que dá para botar em evidência, que é o x, então fica x que multiplica 4x2 menos 9 igual a 0. Tudo que eu fiz foi tirar o x, botar para fora, tirar o x, botar para fora. Quando é que o produto de dois números vai dar zero? Ora, isso aqui vai ser zero se o x for igual a zero, que é este de fora, ou se esse aqui for igual a zero. 4x2 menos 9 igual a zero. Passa para o outro lado, 4x ao quadrado igual a 9. X ao quadrado igual a 9 sobre 4, x igual a mais ou menos raiz de 9 sobre 4, x igual a mais ou menos 3 sobre 2. Bom, esse mais ou menos 3 sobre 2, por acaso, né, são os extremos que eu já tinha colocado lá, né, então esses dois eu já tinha achado. Só que a novidade agora é que tem x igual a zero também. Então a função, ela corta o eixo do x. Então a função, né, ela vai cortar o eixo do x, no x igual a zero, aqui. Vai cortar aqui no 3 sobre 2 e no menos 3 sobre 2, conforme a gente tinha visto lá em cima, porque é onde também é raiz. Eu só estou em dúvida se o gráfico vai ter que passar aqui, que é raiz, aqui, que é raiz. Raiz é onde corta o eixo do x, né? Eu só não sei se o gráfico vai ser assim ou se ele vai ser assim. Estou em dúvida se o formato é assim ou se o formato é assim. Para desempatar, eu vou pegar um valorzinho hipotético aqui, o 1, por exemplo. Pegar um número fácil, amigável, e vou calcular qual é o valor do y quando o x for igual a 1. Então, vamos colocar aqui a função f de x. F de 1 igual a 4 vezes 1 ao cubo menos 9 vezes 1. F de 1 vai ser 1 ao cubo é 1, dá 4 menos 9. F de 1 será menos 5. Deu negativo. Bom, essa informação dizendo aqui que é negativo, eu já sei que o gráfico, que aqui, quando é 1, é negativo. Então, é para baixo, menos 5. Então, o gráfico vai ser para baixo aqui, não para cima. Então, ele só pode ser esse formato aqui. Esse 1 me deu essa informação. Agora, eu esqueço o número 1, ele só foi usado para me dar o sinal mesmo. Faço esse desenho aqui. Ok. Tá aí o gráfico. Intervalo de A até B. E as duas retas que eu achei, e se eu colocar numa calculadora, vocês podem usar raiz de 3 dividido por 2, vai ser aproximadamente 0,866, e C2 é a mesma coisa com o sinal trocado. Ora, 0,866,
Isso aqui eu botei que é 1, aqui é 1,5, então vai ser um pouquinho antes do 1 aqui. Vai ser mais ou menos por aqui. Raiz de 3 sobre 2 por aqui e menos raiz de 3 sobre 2 por aqui. Aqui em cima, a reta, né, que eu tinha achado, tal que f', que é a derivada, é igual a zero. E aqui também está fechando o que a gente tinha achado. Duas retas horizontais. F', linha, igual a zero. Exatamente, né, fechando o desenho, mostrando o que foi que a gente fez. A função é contínua, é derivável, tem um intervalo daqui até aqui, então tem pelo menos um valor de x aqui, de forma que a reta tangente, que a derivada é zero. Então tá aí o que a gente fez, pessoal. Pessoal, isso aqui é uma função seno, então vamos verificar se satisfaz as condições do teorema de Rho. Então já está feito aqui o gráfico da função seno. E eu já estou enxergando que o gráfico ele é contínuo, não tem salto nem interrupções. E ele também é derivável, não tem bicos. E também sei que f de 0, que é esse aqui, é igual a f de 2π, que seria o b, que também vai dar zero. Está se vendo aqui. E eu já estou enxergando aqui, pessoal, que tem aqui um valor de c, na qual a f' de x igual a zero. E também aqui tem um outro valor que a f' igual a zero. Se aqui é π, eu sei que aqui tem que ser π sobre 2. Isso eu já sei. Nem precisaria calcular. E aqui é 3π sobre 2. Então, nem precisaria usar o teorema de Rho, mas nós vamos usar para ver, né, como dá certo. Para ver se dá certo o que a gente já está enxergando. Primeira condição, satisfeita. É contínua. Segunda é derivável. Terceira, a f' de A e B são iguais a zero. Então, o que diz? Eu posso achar a derivada de x igual a zero. A f' derivada de seno é cosseno, então f' de x, derivada de seno é cosseno de x. E o cosseno de x vai ser igual a zero exatamente aonde? Ora, o cosseno de x vai ser zero quando x for igual a 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2. Tá aqui. Fechou? E cosseno de x vai ser zero quando x for 270 graus, que em radianos é 3π sobre 2. Também fechou a nossa ideia com o que a gente estava esperando, tá, pessoal? Eu fiz um que a gente já conhece e fui lá e apliquei o teorema de Rho para achar através dele esses dois valores aqui, onde a declividade é igual a zero.